Então, pessoal, vamos começar a nossa prática? Geralmente eu faço práticas mais simples para vocês, né, iniciantes. Todos aqui, a Simone, por ser até facilitadora já de meditação, ela já está também acostumada a práticas um pouquinho mais complexas, um pouquinho mais longas também. Mas aqui eu sempre prefiro as práticas não tão grandes, com menos instruções ali, para vocês não ficarem tão perdidos, tá? E depois eu vou até mandar para vocês, eu tenho o áudio dessa prática. Para vocês que estão aqui, a gente vai fazer a prática de hoje, que se chama a prática dos 3 passos. E eu vou mandar para vocês, se vocês quiserem, eu mando o áudio para vocês também. E até a estrutura dessa prática, que daí vocês podem fazer, gente, quando vocês sentirem vontade, tá? Para vocês levarem isso aqui, esse momento, não só hoje, mas quem sabe praticar aí um pouquinho ao longo da semana, um dia que vocês estão precisando, né? Um dia que vocês perceberem que vocês estão muito no automático, vocês podem fazer essa prática, que é uma pausa, é uma pequena pausa. Então agora eu vou parar de falar, quer dizer, vou parar de falar, mas eu vou conduzir vocês para a prática, tá bom? E como que eu sugiro, gente? Se vocês estão com o celular segurando, assim, sabe o celular segurando, eu aconselho a deixar ele parado na frente de vocês. Tudo bem se vocês quiserem fechar a câmera nesse momento, porque, ai, Tati, eu não consigo segurar o celular com a câmera, porque eu quero que vocês fiquem com as mãos livres, tá? Fiquem com as mãos livres, não fiquem segurando o celular assim, acho que é um pouco até desconfortável. As pernas, quem tiver sentado, eu recomendo também descruzar as pernas. Ficar com as pernas assim, né? Paralelas uma à outra, os pés tocando no chão, que isso nos ajuda também em alguns momentos. Todos prontos? E aí a coluna, gente, também, se puderem, né, deixar uma coluna um pouquinho mais alinhada ali, pra gente não ficar muito, sabe assim, morgadinho, com a coluna quase que querendo tirar outro cochilo, voltar a dormir. A gente não quer dormir, a gente quer manter a nossa atenção. E aí, nesse momento, se vocês quiserem, deixa eu só dar uma olhadinha, se vocês quiserem também fecharem os olhos, é um convite. Quem quiser pode manter os olhos entreabertos, mantendo um olhar fixo à frente. Mas quem se sentir confortável em fechar os olhos suavemente. Quando fechamos os olhos, abrimos a nossa consciência para nós mesmos, para o nosso próprio estado interno. Então, nesse primeiro passo, a intenção é apenas reconhecer, observar o que está presente, seja lá o que for, notando o próprio corpo nessa posição sentado, deitado. Notando as partes do corpo que tocam o chão, a cadeira, a superfície, onde estamos apoiados. Notando que tem partes que tocam a superfície, partes que não tocam. Talvez notando até a temperatura do corpo, temperatura de algumas partes do corpo, que são diferentes. Então, em uma parte pode estar mais fria, a outra mais quentinha. Quem sabe notando pensamentos.
Apenas observando, momento a momento, sem julgamento, sem expectativa. Apenas acolhendo essa realidade, tal como ela é, e não como gostaríamos que ela fosse. E gentilmente convido vocês ao passo 2, que é estreitar um pouquinho mais essa atenção, essa consciência para a própria respiração de vocês. Notando que esse corpo respira no seu próprio ritmo. Quem se sentir à vontade, colocando até uma mão no peito, a outra mão na barriga, para observar esse movimento que o pulmão, que a barriga fazem ao inspirar e ao exalar. Nada mais a fazer, nenhum lugar a alcançar, apenas observar que esse corpo está respirando. Inspirando e exalando com consciência, no seu próprio ritmo. Se a mente se distrair, se a mente divagar, está tudo bem. Apenas acolhendo essa divagação, esse pensamento e voltando a atenção gentilmente para a respiração. E gentilmente podendo voltar as mãos à postura original, a como elas estavam no começo da prática. Mas, se possível, ainda observando esses movimentos que o peito e que a barriga fazem, ao inspirar, ao exalar. Da maneira que for possível. E o passo 3 dessa prática é pouco a pouco expandir novamente a consciência para o corpo como um todo, notando novamente alguma sensação ao longo do corpo, o toque, pressão, temperatura, ou qualquer outra sensação, seja ela agradável, neutra, ou quem sabe até desagradável, acolhendo essa sensação. Notando também o próprio ambiente em que estamos, talvez ouvindo algum som, pessoas próximas, ou o silêncio. Notando a luminosidade do ambiente, mesmo de olhos fechados, é possível notar se entra muita luz, pouca luz. E gentilmente se preparando para finalizar essa prática dos 3 passos, quem sabe levando esse estado de consciência para os próximos minutos, para o nosso dia. Se agradecendo por esse momento de consciência, de autocuidado. E no seu tempo, quando se sentir pronto, pronta, abrindo os olhos, sem pressa, despertando no seu tempo, quem sabe fazendo algum
alongamento ali, no pescoço, no ombro, ouvindo o que o corpo está pedindo. Espreguiçar. Eu acabei esquecendo, gente, de pedir para vocês deixarem um bloquinho, uma folhinha. Vocês têm aí algum bloquinho, folhinha perto de vocês? Pode até ser o celular, se vocês quiserem. Porque daí, se eu sempre convido, antes da gente abrir aqui para nossa conversa, eu vou convidar vocês para isso, ó, o Matheus tem, a Nitea também tem, Nitea? Um bloquinho. Registrem então, gente. Registrem o que vocês notaram. Lá no começo da prática, o que vocês notaram ali no meio, na respiração e no final. Então, talvez uma sensação física, um pensamento ou vários pensamentos. Um pequeno registro.